Muito bem-vindos à aula de hoje. Nosso último encontro, no encontro nós iremos tratar de uma aplicação de derivadas que nós vimos na quinta-feira da semana passada. E hoje nós vamos ver o que nós chamamos de processo de... Aliás, antes disso, pessoal, deixa eu compartilhar aqui meu quadro branco, então. Na aula passada, nós não tivemos condições de desenvolver uma última regra que é extremamente importante sobre derivação. Eu quero aproveitar esse momento de hoje para tratar dessa regrinha. Então, nós vamos começar com regra de derivação, continuando aquela que havia comentado com vocês, regra da soma, da subtração, do expoente, regra do produto, do quociente. Essas são as regrinhas de derivação que nós temos. Mas faltou uma regra. Esta regra, né, chama-se regra da cadeia. Isso é muito importante. Tá? Provavelmente, acho que a segunda regra mais importante que nós temos é a chamada regra da cadeia. E antes de falar particularmente desta regra da cadeia, eu preciso lembrar para vocês, ou lembrar com vocês, o que nós chamamos de composição de funções. O Léo já falou disso daí de composição de funções? Acho que já, né? Já falou? Me sinalizem aí, pessoal. Pelo silêncio, imagino que não. Tá? Então, assim, normalmente nós trabalhamos com uma função, por exemplo, y igual a f de x. O que significa isso? Significa, né? Normalmente, os matemáticos, eles gostam de fazer uma caixinha assim, né? Aqui nós temos a nossa função. Aqui nós colocamos determinados valores, né? Eu coloco aqui um quadradinho. Daí esse quadradinho passa por essa maquininha e me devolve um triângulozinho. Tá? Então, esta é a ideia de função. Agora, a composição de função, daí nós temos uma outra função associada a esta primeira função. Então, eu vou desenhar aqui do ladinho, ó, que na verdade são duas maquininhas. A primeira maquininha é esta, que é a nossa f de x, certo? E daí nós temos aqui uma segunda maquininha, que vai ser a minha g de x. Então, o que acontece? Eu ponho um quadradinho aqui. Vem aqui para a nossa maquininha. Essa maquininha vai soltar o quê? Vai soltar um triângulo. Esse triângulo já entra nesta outra maquininha aqui e que solta, por exemplo, um círculo. Tá? Então, a composição de função é justamente esse processo de eu passar o insumo, digamos, por duas vezes. Tá? Então, vamos pegar um exemplo bastante pertinente aqui para nós. Deixa eu apagar aqui. Limpa. Então, trabalhando com essa ideia de composição de funções. Suponha, por exemplo, que a gente sabe muito bem que um dos principais elementos que definem o nosso consumo, então eu quero chamar consumo. Um dos principais elementos que definem, tem outros, né? Mas é a renda da pessoa. A renda define o consumo. Inclusive, tem um poder muito maior do que o preço, né? Uma pessoa com alta renda, né, não está nem aí sobre o preço. Normalmente, o que aconteceria com a gente, pessoas normais aí de renda, né? Não estamos baixo, mas também não estamos no patamar mais alto.
o que acontece com o nosso consumo de gasolina, por exemplo, se a gasolina, o preço da gasolina, que agora está 4 e poucos reais, passar assim para 20, né? Aí vai complicar, né? A gente vai diminuir, né? Sensivelmente. Mas tem pessoas, né, que se a gasolina passar para 20, passar para 50 ou até 100 reais o litro, né, eles não estão nem aí com isso, né? Que venha. Que inclusive vai ser bom, sabe por quê? Porque daí muitas pessoas vão, né, não vão mais poder usar o seu automóvel e as ruas, as avenidas que nós temos na cidade, as estradas, vão ficar livres. Então, eles vão poder andar com muito mais facilidade. Pode ser que até essas pessoas andem mais de carro, consumam mais combustível do que anteriormente. Agora, então, né, a renda tem um elemento bastante importante no nosso consumo. E tem outros, né? Preço do bem, preço dos bens substitutos, época do ano, né? O gênero, o clima, né? A gente sabe muitas coisas. Agora, nós poderíamos pensar, por exemplo, o que será que define a renda de uma pessoa? Eu estou falando, a renda impacta no consumo. Mas agora eu estou dando um passo para trás. Falando assim, e o que define a renda? Também podemos elencar várias variáveis, né? Se ela tem propriedade ou não, né? Digamos, uma pessoa sortuda nasceu em berço de ouro, né? Ela herdou lá, né, fazendas, propriedades, apartamentos e casas na cidade, que nem um rapaz, recentemente, isso deve ter uns 3 anos. Vocês sabem que no sistema inglês, lá eles têm uma palavra que chama landlord. Land, né, é terra, né? E lord, né, nesse caso, é o proprietário da terra. Então, ele tem, né, isso daí por uma questão feudal ainda, hein? Uma herança da cultura feudal. E a Inglaterra ainda tem muito disso daí, né? Vejam que ainda existe uma monarquia que também é herança do feudalismo. E não é só a rainha da Inglaterra que é como se diz, essa que expressa a exatidão desta herança feudal, como outros países também têm, né? A Suécia tem, a Dinamarca tem, o Japão tem também, mas ali é num outro contexto, a própria Espanha tem, enfim. Né? Mas o que nos interessa aqui, né, nesse exemplo que eu ia comentar com vocês, é que um rapaz herdou, né, rapaz assim, um pouco mais velho que vocês, né, vocês aí estão na faixa dos 18, 20 anos, ele está com 25 anos. Ele herdou todo o terreno de Londres. Então, todas as pessoas que têm propriedades em Londres, que têm casas em Londres, apartamentos, enfim, têm que pagar uma espécie, né, não é tributo, mas um valor para esse landlord. Então, quando você compra um terreno, digamos assim, aquele terreno, diferente da estrutura de propriedade aqui no Brasil, aquele terreno não pertence. Pertence àquela outra pessoa que sempre você vai ter que ficar pagando para ela. Então, esse cara, de um dia para outro, ele se tornou bilionário. Né? Está recebendo uma renda anual. Imagina, todas as pessoas, os moradores de Londres, da região metropolitana de Londres, né, estão pagando lá, que seja 20 libras por mês ou por ano, ou alguma coisa assim. Mas multiplica pela quantidade de propriedades que se tem. Imagina o quanto que ela está ganhando. Tá? Mas não é nesse contexto que eu estou falando. Né? O contexto que a gente tem aqui, vamos pegar aí dentro dessas variáveis, é anos de estudo. E o que a gente sabe? A gente sabe, por exemplo, que se uma pessoa aumenta o seu tempo de estudo, isso daí está comprovado empiricamente. Em média, essa pessoa recebe, a cada ano de estudo, pessoal, essa pessoa recebe 15% a mais na sua renda. Tá? Então, você pega uma pessoa que não tem nenhum ano de estudo. Ela vai receber quanto? Salário mínimo. 1 ano a mais, 15% a mais do salário mínimo. 2 anos, mais 15% a mais. Mais 10 anos, e assim sucessivamente. Tá? Então, anos de estudo, né, é um elemento, uma variável extremamente importante para definir a renda das pessoas. Então, quanto maior os anos de estudo,
maior a renda. E a gente sabe o que também? Que quanto mais anos de estudo, maior a renda, e quanto maior a renda, maior o consumo. Então, notem que eu tenho dois caminhos aqui. Ó. Um eu posso chamar que é o meu f de x, esta ligação de anos de estudo com a renda, e eu tenho este outro aqui, que eu vou chamar, digamos, de g de x, que é a ligação funcional entre renda e consumo. Mas eu poderia pegar um atalho e já mensurar qual é o consumo em função dos anos de estudo. E é justamente nesse contexto aqui que nós temos a chamada função composta, porque é uma g de f de x. Tá claro isso, pessoal? Então, anos de estudo impacta a renda. A renda, por sua vez, impacta o consumo. Então, eu posso analisar, digamos assim, em duas maquininhas separadas, né, individualmente, uma maquininha chamada f de x e uma outra maquininha individual chamada g de x, vai gerar o mesmo resultado, vai gerar um resultado, e eu posso pegar um caminho direto, digamos assim, um grau de tecnologia mais sofisticado, é uma máquina que praticamente faz tudo, né? E daí, nesta máquina, já analisar direto, eu coloco anos de estudo e já sai, né, o meu consumo. Então, a ideia que a gente tem de função composta é exatamente isso. Tá bem, pessoal? Então, para não ficar assim, um contexto, né, mais abstrato, né, nós temos esse exemplozinho, mas agora a gente vai ver como que nós podemos operacionalizar isso do ponto de vista matemático. Tá bem? Então, notem. Se eu tenho duas funções aqui, ó, eu tenho uma função chamada f de x, que eu vou chamar que ela é x ao quadrado. E eu tenho uma g de x. Rodolfo. G de x vai ser 2x Rodolfo. mais 2. Oi. O pessoal está dizendo que travou aqui. Para mim, continua aparecendo. Não sei se travou para alguém mais. Travou, pessoal? Para você tá normal. Para mim, continua Oi, aparecendo professor. normal. Oi. Foi eu que falei. Para mim desapareceu só a voz, mas pelo jeito foi só para mim, desculpa. Ah, mas já voltou? Você perdeu, Não, Pedro? não, tá normal. Eu perdi antes do senhor escrever f de x igual a x quadrado. Antes de escrever f de x e g de x. O que Você eu tá estava falando das duas máquinas. Eu estava falando exatamente dessas duas máquinas e que isso daí já nos dá um entendimento, digamos assim, de como isso funciona na prática e que agora a gente vai pegar essa ideia e analisar do ponto de vista dentro de uma estrutura matemática. Tá bom, obrigado. Maravilha, Pedro. Então, aqui nós temos duas funções, uma chamada f de x e uma chamada g de x. E daí nós podemos fazer a composição dessas funções, ou seja, daí tem duas maneiras. Eu posso fazer a f da g de x ou eu posso fazer a g da f de x. Né? Tanto faz. Né? Não vamos ter discriminação nesse momento aqui. Tá? Tudo vai depender do quê? Do que faz sentido. Tá? Do ponto de vista matemática, nós temos muita flexibilidade, porque estamos falando com uma variável genérica chamando x, essa função também vai gerar um valor genérico, que é o nosso f de x, e assim por diante. Né? Mas, dependendo das situações reais que a gente vai aplicar esse tipo de conhecimento, nós temos que perguntar se isto tem aderência com a realidade. Se tiver aderência com a realidade, ótimo, bola para frente e vamos, né, tocando o nosso barquinho. Se não tiver aderência com a realidade, a gente precisa voltar um passo atrás e perguntar se tem. Mas, nesse momento aqui, nós vamos tratar simplesmente, né, de uma estrutura matemática e vamos supor que isso faça todo o sentido do mundo. Todo o sentido do mundo. Muito bem. Então, vamos supor que eu queira trabalhar o seguinte. Eu queira determinar a função composta f de g de x. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, pego essas funções aqui, deixa eu mudar um pouquinho. Eu pego aqui, ó, que é das funções f de x, g de x. Eu pego aqui, por exemplo, a minha f de x, está aqui. No lugar de x, o
que normalmente o que eu coloco aqui? Eu coloco um número, certo? É um númerozinho. Quem que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a g de x no lugar de x. Tá? Então, como é que vai ficar esta nossa brincadeira? Vai ficar assim, ó. F de x, o que que é? X ao quadrado. No lugar de x, eu vou inserir toda a minha função g, certo? É o que está dizendo aqui, ó. F de g. Então, vai ficar igual a 2x mais 2, isso aqui é meu g de x, mas no lugar de vou substituir isso no lugar de x. E eu sei que x está sendo elevado ao quadrado. Então, aqui é a minha função composta. Então, isso aqui é meu g de x. E tudo isso aqui, ó, esta parte seria o quê? O meu f de x. Então, aqui nós temos a função composta f de g de x. Que muitas pessoas, ou muitos livros, textos, para mudar um pouquinho a notação, eles falam f bolinha g de x. O pessoal carinhosamente fala fog. Tá? Lembra? Acho que isso daí é um assunto visto também no segundo grau, né? Lembram disso, né, pessoal? E, por outro lado, eu posso inverter a relação. Como eu fiz a f da g de x, eu também posso fazer a g da f de x. Então, vai ser quem agora? Vai ser a g da f de x. Então, quem é minha g? A minha g é essa daqui. E ela tem x aqui, ó. Nesse lugar de x, eu vou inserir quem? Um número? Não. Eu vou inserir uma outra função. Que função eu vou inserir? Minha f de x. E qual o valor de f de x? É x ao quadrado que está aqui. Ó. Então, vamos fazer esta substituição. Então, vai ficar igual a 2, alguma coisa mais 2, certo? Esta coisa mais 2, eu vou, no lugar de x que estava aqui, eu vou colocar x ao quadrado. E aqui, né, os matemáticos também, carinhosamente, o que que eles falam? Né? Eles falam que isso aqui é uma GOF, que é G, bolinha, F, de X. Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos seguir em frente. Nenhuma dúvida até aqui, Rodolfo. Maravilha. Sempre que vocês tiverem dúvidas, pessoal, podem me interromper, tá? Se quiserem falar, não tem problema. Se quiserem, né, se comunicar aí no chat, o Lucas vai estar acompanhando. Tá bem, pessoal? Então, sempre tendo dúvida. Ah, e outra coisa, não tem dúvida boba. Bobo é aquele que tem dúvida e não pergunta e fica com a dúvida. Tá? Então, meus queridos, vamos pegar justamente essas duas funções aqui, ó. X ao quadrado mais 2 ao quadrado e 2x ao quadrado mais 2. Então, nós tínhamos uma função que era, sei lá, vou chamar essa função de h de x. Que era 2x mais 2 ao quadrado. A grande questão é, como será que eu consigo derivar esta função? Agora vamos voltar para o tema das derivadas. Já sabemos o que é uma função composta. E nitidamente nós sabemos que esta função é uma função composta por quê? Porque nós acabamos de fazer a composição dessa função. Né? Alguém de vocês, né, de forma mais atenta, pode falar o seguinte, olha, isso aqui é uma soma, é o quadrado da soma, né? Estão vendo aqui, ó? Isso aqui é o que muitas vezes chamamos de A, isso aqui é o que nós chamamos de B, e nós podemos, né, fazer a expansão, né, desse quadrado da soma. Certo? Então poderíamos, né, simplificar um pouco isso daqui. Como é que vai ficar? O quadrado do primeiro, lembra? Então é 4x ao quadrado
mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, dá 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8x, mais o quadrado do segundo, que dá 4. Tá certo isso? 2, 4, 4x, 8x. É. Então, vejam que se esta função aqui, ó, que eu acabei de calcular, ela é exatamente igual a esta. Então, e aqui está muito mais tranquilo de nós fazermos a derivação, né? Tem esta parcela, tem esta segunda parcela e tem essa terceira parcela aqui. Então, vamos derivar, né, esse resultado aqui. Então, eu quero calcular a derivada em relação a x desta função aqui, ó. 4x ao quadrado mais 8x mais 4. O que nós podemos fazer agora? Vocês lembram que a derivada da soma é a soma das derivadas? Então, eu posso aplicar aqui uma espécie de propriedade distributiva. Então, como é que vai ficar? Vai ser a derivada em x de 4x ao quadrado mais a derivada em x de 8x mais a derivada novamente em x de 4. Então, o que a gente sabe? Nós sabemos que as nossas variáveis estão aqui, ó. Aqui está x ao quadrado, aqui está x, aqui inclusive não tem variável. Então, nós vamos nos utilizar daquelas regrinhas também que abordamos na aula passada para poder calcular estas derivadinhas aqui, tá? Então, notem, tinha uma regra que era a regra da constante multiplicativa, que eu posso tirar ela do processo de derivada. E eu tenho uma constante multiplicativa aqui, que é o meu 4. Eu tenho uma segunda constante multiplicativa aqui, que é 8. E eu tenho uma constante, né, soma, né, que ela entra pela soma. E a gente sabe que derivada de um valor constante, nesse caso, né, aditiva é simplesmente zero, tá bom? Então, como que a gente vai fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ficar, isso aqui vai ser igual a 4, que multiplica d dx, dx ao quadrado, depois mais 8, que multiplica a derivada em relação a x de x, mais quanto? Qual que é o valor desta derivada aqui, pessoal? Derivada de uma constante. Vocês lembram o gráfico? Fazendo rapidinho aqui, ó. Aqui nós temos x, aqui uma f de x, ou y. Tá? E aqui eu tenho uma função constante. Digamos que o valor desta função é 4. O que nós podemos perceber? Que qualquer ponto que eu pegue e faça variar em x, a minha função permanece sempre com que valor? Sempre com o valor 4. Né? 2 vezes paz e amor aqui, pessoal. Então, não está variando. Lembra? Derivada, nós sempre temos que lembrar que é a taxa de variação. Tá? Então, nesse caso aqui, a derivada, nós podemos dizer que ela é simplesmente zero. Então, aqui seria mais zero. Agora sim, nós vamos calcular isso aqui. Ó. Então, vai ficar 4. Qual que é a derivada de x ao quadrado? Aplicamos aqui a regra do expoente. E o que diz a regra do expoente? O expoente passa para frente multiplicando a minha variável, então vai ficar 4 vezes. Aqui eu vou calcular a derivada. 2x. E do expoente eu tenho que subtrair 1. Certo? Então, beleza. Aqui já calculei a derivada. É mais 8. A derivada de x é 1. X elevado a 1 a menos 1. Certo? E aqui, mais 0. Portanto, quanto que vai dar essa derivada aqui, pessoal? Então, vai ficar 4x aliás, 4 vezes 2, 8. X elevado a 2 menos 1. É 1. Precisamos colocar esse expoente? Claro que não, né? Então, ficou 8x. Depois, mais quanto?
mais 8 vezes 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Espera lá. Quanto que é x elevado a 1 menos 1? É x elevado a 0. E qualquer número elevado a 0 se torna 1. Tá? Então fica 8 vezes 1 vezes 1, que é 8. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é o resultado dessa funçãozinha aqui. Agora, vamos calcular a derivada pela chamada regra da cadeia. Tá? E vamos pegar esta função original aqui. Bem, guardem esse resultado aqui, 8x mais 8, tá? Então, vou passar aqui para... Ops. Ih, apagou tudo. Vou passar aqui para a próxima página. Minha função é 2x ao quadrado mais 2... Aliás, 2x mais 2 ao quadrado. Então, só para não esquecer, tá? A minha função h de x é igual a 2x mais 2 ao quadrado. Agora, qual que é a regra da cadeia quando eu quero derivar? Então, seja a minha função, digamos, y igual f de g de x. Percebam agora que esta minha função y é uma função composta, né? Eu tenho uma f e dentro da f eu não tenho a variável x, eu tenho uma outra função, que esta outra função sim depende de x. Mas, pessoal, esta aqui é uma regrinha bem simples. É a derivada de f, portanto, df de x. Portanto, a derivada da função que está por fora vezes a derivada de g de x. Então, d de g de x. Tá? Esta é a nossa regrinha da cadeia. Envolve um produto, né? Mas como é que nós temos que observar? Primeiro, nós temos que olhar para esta função aqui, ó, e identificar que esta função ela é uma função composta. Tá? Que aqui, por fora, eu tenho uma função que é alguma coisa ao quadrado, e aqui dentro eu tenho uma outra função que é 2x mais 2. Tá? Então, como que nós procedemos isso? Primeiro, derivamos o que está por fora. Eu esqueço o que está aqui dentro. Então, eu simplesmente poderia fazer o seguinte, ó. Construir um quadradinho aqui, ó. Um retângulozinho. Isso aqui é minha função. Retângulo ao quadrado. Qual que é a derivada de retângulo ao quadrado? Aplico a regra do expoente, certo? O 2 vem para frente, multiplica o retângulo e o expoente do retângulo eu subtraio 1. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, nesse caso aqui, como é que vai ser? A derivada de h em relação a x é quanto? 2 vezes, certo? Todo esse retângulo. E o expoente fica 2 menos 1, certo? Que é a regra do expoente. Do expoente a gente sempre tem que subtrair 1. Daí, vezes a derivada do que está dentro do retângulo. Só que o meu retângulo, na verdade, é quem, pessoal? É 2x mais 2, né? Daí, vezes esta derivada de 2x mais 2. Qual que é a derivada de 2x mais 2? Não sei, né? Vamos calcular. Então, eu sei que g de x, a função que está dentro, é igual a quem? 2x mais 2. Qual que é a derivada de g de x? Que eu vou chamar agora de g' de x. Que é simplesmente 2. Tá bem?
Conseguiram entender por que a derivada de g de x é 2? Porque notem, qual o expoente de x? É 1, né? 1 vem aqui para frente, fica 2 vezes 1. Desse expoente de x que não está escrito, mas nós somos espertos e já sabemos que é 1, fica 1 menos 1. Portanto, x elevado a 0. X elevado a 0 é 1, tá? Então, fica 2 vezes 1 vezes 1, que dá simplesmente 2. E qual que é a derivada desse 2 aqui? Ah, mas esse 2 não é justamente o nosso termo constante? E a derivada de um termo constante é qual? Constante aditiva. É 0. Portanto, só sobrou 2 aqui. Então, eu tenho que fazer o quê, pessoal? Eu tenho que pegar tudo isso agora e multiplicar por 2. Então, vai ficar como? Isso aqui vai ser igual a 2. Não vou mais colocar o retângulozinho, vou voltar com parênteses. 2x mais 2, que era justamente o que estava. Qual é o expoente que nós temos agora, pessoal? 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é quanto? É 1, né? Precisamos colocar 1? Claro que não. E daí no final, vezes 2. Então, note que isso aqui vai ser quanto? Vai ser, fazendo essa multiplicação por fora aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 que multiplica 2x mais 2. Agora, fazendo aqui a distributiva, eu peguei, ó, esse 2 multipliquei por esse 2, deu 4. Coloquei o 4 aqui na frente, ó. Agora nós vamos fazer a distributiva. Vai ficar 4 vezes 2x. 4 vezes 2, 8. 8x. Mais 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Nossa, pessoal, olha que milagrosamente aconteceu, chegamos no mesmo resultado que no caso anterior. Não, não foi um milagre, pessoal, né? Foi que as duas coisas são iguais. Pegamos caminhos diferentes, tá? Agora, alguém de vocês pode estar pensando, mas esse caminho aqui, né, eu gostei mais do primeiro. O primeiro me deixou mais confortável. Eu pego, faço a expansão, aplico aquilo que eu já conheço, né, do segundo, né, do ensino médio, aplico aquela regrinha que eu já conheço e derivo. Perfeito, pessoal, né? Mas agora vamos imaginar que vocês não têm uma função assim bonitinha, 2x ao quadrado mais 2. Que vocês tenham sim uma função y igual a 2x mais 2. Só que em vez de elevado ao quadrado, é elevado à décima. E aí, como é que se faz? O que seria elevado à décima? É que existe um produto de 2x mais 2, esse produto, o 2x mais 2 aparece 10 vezes. Então é 2x mais 2 vezes 2x mais 2 vezes 2x mais 2 vezes 2x mais 2. Ó, perdi até o ar de tanto ficar repetindo. Tá? Agora, imagina o trabalho para você fazer essa expansão, pessoal. Vamos ficar até amanhã aqui só para contar disso. E se fosse um número pior, elevado a 50? Aí pode esquecer. Então, quando, né, o expoente ele é dessa natureza, né, a gente fica meio... somos tentados, digamos assim, a abordar por esse prisma. Agora, quando nós temos expoentes grandes, né, daí não tem o que fazer, pessoal. Daí a gente tem que utilizar a regra da cadeia. Tá? E nesse caso, se eu quiser aplicar a regra da cadeia aqui, então eu quero calcular a derivada de y em relação a x. O que vai acontecer? Derivo primeiro o que está por fora do parênteses, esqueço o que está por dentro, apenas copio. Então, como é que vai ficar? O expoente é 10, vem 10 aqui na frente. Abro parênteses, copio o que está por dentro, dá 2x mais 2. Do expoente, o que a gente sabe da regra do expoente? Sempre eu tenho que subtrair 1. Então, vai ficar 10 menos 1. Vezes o quê? Vezes a derivada do que está dentro. Qual que é a derivada do que está dentro? A gente já calculou no exemplo passado, né? 2x mais 2, a derivada disso vai ser apenas 2. Então, pessoal, agora como que vai ser tudo isso? O 10 com o 2, eu simplesmente vou juntar. Né? Um está multiplicando o outro, então 2 vezes 10 é 20. Abre parênteses, 2x mais 2 elevado a 10 menos 1.
10 menos 1 é 9. Então, pessoal, está aqui a derivada. Quanto tempo gastamos para aplicar esta regra da cadeia? 1 minuto? Agora, pensem vocês e pelo caminho que eu comentei inicialmente. Fazer expansão de tudo isso. Tá? Então, vamos ter que calcular o produto de 2x mais 2 10 vezes, para, a partir de então, né, calcular todas as derivadas. Então, esta regra, veja como ela é extremamente poderosa, porque ela consegue tornar o processo de derivação de algo que seria extremamente complexo em algo muito, mas muito, muito simples, pessoal. Tá vendo? E daí tem outras coisas que ela também nos permite derivar, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Uma funçãozinha assim, ó. Y igual raiz quadrada de 3x ao quadrado mais 5. Chegou raiz, eu não gosto não, professor. Né? Pessoal, quando aparecer raiz, o que a gente faz? Transforma em expoente. Tá? Nós já comentamos isso na aula passada. Sempre que aparecer raiz na nossa frente, transforma em expoente. Até rimou, hein? Tá vendo? Matemática também é poesia, pessoal. Então, que expoente nós temos que mudar aqui? Aliás, para qual expoente nós precisamos escrever esta nossa raiz quadrada? É o expoente meio, certo? Então, é justamente isso que iremos fazer. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 5 elevado a quanto? Elevado a meio. Eu não gosto de escrever fração. Posso escrever meio decimal? Pode também, nada impede. Tá bem? Eu, particularmente, eu prefiro fração. Por quê? Porque em alguns contextos, que nem quando a gente está falando de meio mesmo, só o meio, está bem definido, é 0,5. E se fosse, por exemplo, 1 sobre 3, o vizinho do 2, só mudei um númerozinho no denominador, 1 sobre 3. Para que número vocês vão aproximar? Para 0,3? 0,33? Mas 0,33 não é 0,3, é uma aproximação grosseira. Então, eu teria que colocar um monte de casas decimais para ter uma aproximação desse número. 0,33333, assim, digamos assim. Tá uma aproximação. Ou seja, nós estamos perdendo informação, porque a gente sabe que 1 sobre 3 é uma dízima periódica, que é o 0,3, e infinitos 3. Então, tudo que vai para trás lá, a gente está perdendo de informação. Então, é mais simples o quê? Já deixa a fração. Pronto. Tá bem, pessoal? Então, agora, como que é a derivada desta função y? dy dx. Isso aqui é igual ao quê? Isso aqui repete a mesma coisa, pessoal. Derivo que está por fora do parênteses. Eu imagino que dentro do parênteses tem apenas que variável? A variável x. Então, derivo x, como é que vai ficar? O expoente vem para frente, repete tudo que está dentro aqui, 3x ao quadrado mais 5. E do expoente, o que eu tenho que fazer? Subtrair meio, aliás, subtrair 1. Agora, eu tenho meio menos 1. Vai dar quanto? Ora, a gente sabe que meio menos 1 vai dar menos meio. Então, coloco menos meio aqui. Acabou? Acabou nada, pessoal. Daí a gente tem que multiplicar pela derivada do que está dentro aqui, ó. Qual que é a derivada de 3x ao quadrado? Derivada de 3x ao quadrado, o 2 vem aqui multiplicando, fica 6x. Daí, desse expoente, subtrai 1, então fica 6x. E a derivada desse 5 é 0. Então, a derivada de 3x ao quadrado mais 5 vai ser simplesmente 6x. Então, colocamos aqui 6x. Eu posso mudar um pouco a carinha disto? Posso, mas aqui já temos a derivada. Tá? Eu
posso deixar, digamos, de uma maneira mais palatável, né? Porque eu posso cancelar esse 6 com esse 2, aqui em cima dá 3, 3x, então vai ficar assim, ó, 3x. E notem que isto aqui está com o expoente negativo. O que eu posso fazer? Mudar o expoente quando eu inverto a posição dele na fração. Então, ele está no numerador, eu vou passar ele para baixo. Então, vai ficar como? 3x ao quadrado mais 5 elevado a meio. Ora, mas isto aqui, 3x ao quadrado mais 5 elevado a meio, não é a mesma coisa que isto aqui, ó? E que isto aqui não era meu raiz de 3x ao quadrado mais 5? Então, o que eu posso fazer? Eu posso inverter aquele processo. Deixo o 3x aqui em cima e aqui embaixo eu escrevo na formazinha de raiz como estava dado, né, no início do meu probleminha aqui. Então, fica 3x ao quadrado mais 5. Então, conseguimos calcular aí, pessoal. Está acabando a bateria aqui do meu computador. Então, vamos dar comida para ele. Também está com fome. Então, aqui nós conseguimos a derivada. Tudo bem, pessoal? Dúvidas, problemas? Entenderam esse processo da regra da cadeia? Vejam que ele é bastante poderoso. Por quê? Porque ele nos permite calcular também uma ampla gama de funções, né, de raízes. Que não dá, né? Como que você iria, por exemplo, fazer a expansão disso daqui, ó, de elevado a meio? Vocês sabem fazer? Eu também não. Então fica complicado, né? Porque quando é o quadrado, beleza. Quando é o cubo, beleza. Quando é a décima, beleza. Vai dar um trabalho que a gente vai ficar até amanhã, mas dá para fazer. Isso aqui, como que a gente faz? Ou seja, não faz. Temos que resolver por meio da regra da cadeia. Tá bem, pessoal? Então, temos aqui a nossa última e extremamente tão importante regrinha de derivação, pessoal. Tá? Essas vocês têm que guardar no fundo do coração de vocês. Decorar. Vocês sabem o que significa a palavra decorar? Decorar vem de cor, né? Coração. Né? Tanto é que tem aí os hospitais, né? Uma aula chamada INCOR, né? Que é do coração, tratamento de coração. Então, temos que guardar isto no nosso coração. É extremamente importante. Embora o pessoal fale, decorar é apenas uma memorização boba. Não, pessoal. Né? Nós vamos guardar isto no nosso coração. Por quê? Porque é deveras importante. Deveras importante. Tá bem, meu povo? Vamos passar, então, para o último tema aqui da nossa aula, que é o processo de otimização. Tá? E por que é tão importante a otimização? Ora, a otimização ela é tão importante, pessoal, porque ela vai tratar justamente, né, do princípio da economia. Tá? Tem um elo extremamente grande entre economia e o processo de otimização. E que elo é este? Ora, nós não vivemos num mundo com recursos escassos? Vivemos, né? Nós não queremos maximizar, digamos, o nosso grau de felicidade, de utilidade? Queremos. Mas como que nós fazemos isso? Otimizando o uso desses recursos. Tá? Então, aí já entra a necessidade ou aproveitando os recursos da melhor forma possível. Tá? Utilizar da melhor forma possível é justamente coisas idênticas, completamente iguais. Tá bem, pessoal? É por isso que muitas coisas na economia, né, é proveniente de otimização. Quando nós falamos, por exemplo, de função-demanda, a demanda nada mais é do que uma otimização da utilidade do consumidor sujeito a um conjunto de restrições. Tá? Mas é uma otimização. Tá bem? Mas, enfim,
vamos tratar um pouquinho das questões, pessoal. O que eu havia comentado com vocês, então vamos falar aqui de otimização. Otimização. Cadê minha caneta? Pessoal, otimização. O que é otimização? Encontrar valor ótimo. Tá? Muitas vezes, se vocês forem pegar algum livro texto de economia, eles vão falar achar os extremos da função. Tá bem? São duas maneiras. Ou também, né, até vamos colocar aqui, se chama de pontos críticos. São todos termos completamente equivalentes entre si, representam a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, pessoal, vamos imaginar uma empresa que a gente conheça a função lucro dessa empresa. Deixa eu fazer aqui. Ó. Temos um gráfico. Certo? Aqui nós temos um gráfico. E aqui nós temos uma espécie de parábola. Assim. Então aqui eu tenho meu X, digamos que não vai ser simplesmente X, vai ser quantidade produzida. E aqui eu tenho o lucro da empresa. Normalmente o lucro nós representamos pela letra π. Não me perguntem por quê, pessoal, né? Mas normalmente os livros de economia representam a letra grega π como sendo lucro, tá? Uma espécie de convenção. Tá? Agora, a minha pergunta é, qual é a quantidade que esta empresa pode tomar de tal maneira que ela obtenha o lucro mais alto possível? E por que as empresas querem o lucro mais alto possível? Imagina, por exemplo, sei lá, uma empresa, diga o nome de uma empresa, a Volks, uma empresa automotiva aí que me veio à cabeça. A Volks, que tem sede aqui em São José dos Pinhais. Imaginem que o diretor lá financeiro, né, que cuida toda dessa parte aí, ele convoca uma reunião lá com o diretor, inclusive da Alemanha, de São Paulo, não sei o quê, né? E daí vai apresentar os resultados da lucratividade aí da Renault aqui de São José dos Pinhais. Daí ele fala assim, olha, senhores, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Pois não? A Renault, né, nesse semestre aí que nós fechamos agora, no dia 31 de julho, ela gerou lucro. Pessoal, maravilha, que bom, né? Comemorar, né? Então agora me diga, né? Quanto foi o lucro? Foi de uns R$ 2.382, uns quebradinhos. Cara, como? Toda essa estrutura, todo o conjunto de conhecimento, de equipamentos, de capital, de pessoas, para dar esse tipo de lucro, daí o cara vai falar, não, mas veja, né? Melhor o lucro que prejuízo. O cara vai apanhar daqui até a eternidade, pessoal, né? Umas 2 vezes ainda. Não, né? Em condições normais de operação, né, ter apenas isso de lucro, então abra um carrinho de pipoca na esquina que você vai ter um lucro, né, maior do que esse. Né? E vai ser muito mais simples você vender pipoca do que ficar produzindo carros. Né? Então, se o cara fala que o lucro da empresa é isso aqui, ó, é esse pontinho aqui, ó, né, o cara apanha. Por quê? Porque o pessoal sabe que tem um potencial muito maior. E eles estão em busca da realização desse potencial. Aliás, o que eles querem? Eles querem o lucro máximo. Digamos, esse ponto aqui, ó, está no cucuruto do troço. Tá? Então, aqui, né, observem que é o máximo. Não tem como aumentar mais. Tá?
dentro das possibilidades possíveis de lucro da empresa, isto aqui é o maior valor de todos. Tá? Então, óbvio, se isso está no radar da empresa, é óbvio que ela quer que este valor específico seja gerado. Mas daí vem a pergunta, né? Tá, eu sei que esse é o valor, mas qual é a quantidade específica? Aqui, ó, este que eu tenho que produzir? Não sei, né? Não sabemos. Aliás, mas podemos descobrir. E podemos descobrir por quê? Ou como podemos descobrir? Utilizando justamente a técnica de otimização. Por isso que ela é tão importante, pessoal. Agora, saiam, né, um pouquinho, né, desse contexto específico que eu estou tratando com vocês. Vamos pensar do ponto de vista matemático. O que eu tinha falado com vocês a respeito da derivada na aula passada? Derivada nada mais é, tá, do que o coeficiente angular da reta tangente. Aqui, ó. Aqui neste ponto, nós temos a derivada. Aqui é esta reta tangente que vocês estão vendo. Essa derivada, olhando por esta reta, ela é uma derivada positiva ou negativa? A inclinação desta reta aqui, ó, está para cima, certo? As duas coisas sobem. Então, uma derivada positiva. Então, quando eu derivo o lucro aqui, ó, em função da quantidade, derivada do lucro em relação à quantidade, eu encontro que essa derivada é positiva. Significa isto? Significa... A derivada positiva significa que se eu aumento um pouco a minha variável, né, nesse caso quantidade, o meu lucro também vai aumentar. Agora eu vou pegar um outro ponto aqui. Diferente, tá? Aqui, ó, vai ser esse ponto aqui. Aqui a reta derivada desse ponto que tangencia ali. Ó. Qual a inclinação desta reta? Ela é positiva ou negativa? Se a outra é positiva, né? Essa daí só pode ser negativa. Então, o que eu faço? Derivada do lucro em relação à quantidade aqui, ó, é menor do que zero. O que significa isso? Uma relação inversamente proporcional. À medida com que aumenta um pouco a quantidade, meu lucro, ó, vai para baixo. E daí, se eu diminuo a quantidade, o meu lucro sobe. Tá? Então, essas relações, elas são inversas. Agora, pessoal, vejam o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui minha caneta ponteira. Deste lado aqui do meu ponto ótimo, eu tenho uma reta positiva, certo? Daí, se eu mudar um pouquinho o ponto, ela vai se tornando positiva, mas a inclinação vai diminuindo. Estão vendo? Ó? Imaginem retas tangentes aqui. Ó. Vejam que a inclinação vai diminuindo. Agora vamos pegar, dar um salto aqui, vindo para cá. Se eu voltar um pouquinho, se eu me aproximar desse meu ponto ótimo aqui, o que vocês podem perceber com a reta tangente? Ela também não vai se tornando menos inclinadinha, assim, ó. E dessa daqui, ela vai se tornando também menos inclinada. E o que nós podemos dizer exatamente nesse ponto aqui, ó? Qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto máximo? É quanto? Vamos ver a derivada zero. aqui? É zero. Vamos ver a derivada aqui, ó. Esta aqui é o coeficiente angular. A derivada é o coeficiente angular desta reta. E quem é esta reta? É a reta tangente. Então, o que eu posso falar a respeito da derivada desta reta? Então, calculando aqui a derivada, ó, D do lucro, derivada do lucro. Em relação à quantidade, isso aqui tem que ser exatamente, como já foi dito aqui, exatamente igual a zero, pessoal. Então, o que nós sabemos? No ponto ótimo, no extremo da função ou no ponto crítico, esta função assume
derivada igual a zero. Olha que coisa maravilhosa isso. Isto aqui dá um poder analítico que vocês não fazem ideia. O poder analítico que tudo isso daí tem. Tá? Por quê? Porque facilita muito. Porque basta agora, né? Vejam só, eu não sei como é o comportamento da função. Pode ser uma função qualquer. Agora, basta eu calcular a derivada e igualar esta derivada a zero, que eu já estou, digamos assim, metade do caminho andado. Mais da metade, inclusive. Tá? Para encontrar quem? Eu quero encontrar este valor de quê, né? Tudo bem, pessoal? Vamos pegar aqui um exemplozinho, né? Bem simplesinho, tá? Que dá para a gente ter uma noção disso daqui. Tá? Eu vou utilizar, inclusive, uma função com essa carinha aqui, tá? Uma função do segundo grau. Tá? Função polinomial do segundo grau, também chamada de função quadrática. Tá? Então, a minha função y é igual a menos 2x ao quadrado menos 16x mais 10. Pelo coeficiente, por esse númerozinho menos 2 aqui, ó, vocês lembram, né? Quando esse número é negativo, a minha função ela é côncava. Se for positivo, daí a minha função ela é convexa. Tá bem? Côncava, convexa. Eu, né, para gravar isso daí, eu uso uma espécie de truquezinho mental. Convexa lembra convés de navio, não lembra? Como que é um convés de navio? Não é um tipo um negocinho assim, ó, visto, né, no sentido longitudinal? Então isso daí é convexo. Tá? Convés de navio, convexo. Temos que utilizar desses truques para decorar as coisas, né, pessoal? Senão o nosso cérebro pifa. Tá? Então, o que nós queremos fazer? Eu quero achar o ponto aqui de x. Minha pergunta é assim, ó. Qual é o valor de x para o máximo y? Alguém sabe? Eu não sei. Então, o que a gente faz agora? Pessoal, só para facilitar as contas aqui, ó, em vez de ser menos 16x, vou colocar mais 16, tá? Só para facilitar. Eu não sei. Então, vamos calcular. O que eu preciso fazer? Calcular a derivada, pessoal. É o que nós chamamos condição de primeira ordem, que não é só calcular a derivada, é calcular a derivada e igualar a derivada a zero. Tá? É chamada das condições de primeira ordem. Então, CPO. Vamos calcular a derivada de y em relação a x. Qual que é a derivada de menos 2x ao quadrado? O 2, que é expoente, multiplica o menos 2, vai ficar menos 4. X elevado a 2 menos 1, que vai dar 1. Nem preciso colocar esse expoente 1. Daí, qual que é a derivada de mais 16x? Vai ser simplesmente mais 16, porque expoente de x é 1, ele vai simplesmente desaparecer, né, a variável x. E qual é a expoente de 10? Aliás, a derivada de 10? 10 é uma constante. A derivada de uma constante aditiva simplesmente vai ser 0 e desaparece. Pronto. Então, essa expressão menos 4x mais 16, isso aqui é derivada. Tá bem? Acabou aí? Não. Calculamos a derivada. O que nós precisamos fazer na sequência? Igualar isto aqui a zero. Olha aí. Agora, o que eu tenho? Eu tenho uma equação, pessoal. Quando eu igualo isto a zero, né, porque menos 4x mais 16 é a derivada.
Agora, ao igualar esta derivada a zero, eu transformei numa equação. Equação esta do primeiro grau. Que, né, a gente consegue facilmente resolver. Né? Não precisa, né, muitas habilidades matemáticas para a gente resolver isso daí. Basta nós fazermos o quê? Passo o 16 para o outro lado, vai ficar menos 4x, que é igual a menos 16. Cancelo, multiplico tudo por menos 1, né? Eu simplesmente cancelo o sinal, então vai ficar mais 16 com mais 4x. Daí eu passo 4 dividindo, 16 por 4 dá quanto, pessoal? Dá 4. Então, x é igual a 4. Então, esse x aqui, inclusive, nós costumamos a marcar com um asterisco para dizer que este x é o x que vai gerar o maior valor, né, para esta minha função aqui. Se eu pegar qualquer outro número, veja, essa função aqui, ela está definida para que domínio, pessoal? Todos os reais, certo? Então, se eu pegar qualquer outro número real, ou seja, existem, né, infinitos números, certo? Infinitos números. Todos esses outros números gerarão valores para y menores do que quando eu escolho um valor para x igual a 4. Mas será isso mesmo? Vamos ver? Vou pegar aqui, por exemplo, ó, vou compartilhar a minha tela, um softwarezinho bem bacana para a gente visualizar graficamente. Menos 2x² mais 16x mais 10. Então, aqui, compartilhar tela. Cadê aqui? Acho que pode ser isso aqui mesmo. Vocês estão vendo, pessoal? A minha tela? Sim, Rodolfo. Tá. Eu vou entrar no softwarezinho aqui, que é importante, legalzinho que vocês façam isso. Acho que eu mostrei na aula passada para vocês, né? Desmos.com. Entramos aqui, vamos em calculadora gráfica. Vou fechar esse próximo aqui. Calculadora gráfica. E aqui eu vou colocar minha função. Minha função, né, f de x, que é igual, era menos 2x ao quadrado, lembra? Menos 2x ao quadrado, mais 16x, mais quanto? Mais 10, né? Então, está on board a minha função, pessoal. Nossa, que compridona. Está aqui, ó. Esta é a minha função. Deixa eu mudar um pouquinho as escalas aqui, ó. Nessa ferramentazinha aqui, ó, onde está vendo essa chavinha, aqui dá para você mudar a escala. Então, eu quero que meu eixo x, ele varie, sei lá, de menos 5 até 10, por exemplo. Pronto. Só agora, visualmente, onde está o ponto ótimo? Aqui, né? Ó. Tá vendo? Este ponto ótimo da minha função está associado a que valor de x? Ó, descendo, descendo, descendo. Encontramos quem? Encontramos o 4, pessoal. Olha que bacaninha. Então, vejam como nós conseguimos identificar facilmente qual é o valor do ponto ótimo. Mas daí vocês poderiam ter dito, ah, mas eu aprendi a fazer isso no segundo grau. Ah, como que vocês aprenderam? Ah, você pega as raízes, que é justamente os pontos daqui, ó, este valor aqui, onde a minha função, né, assume valor 0. E este outro ponto aqui, soma eles e tira a média. Aliás, tira a média, né? Soma dividido por 2. Vai dar igual? Vai dar igual. Né? Perfeito. Só que o problema, pessoal, é que muitas vezes a minha função ela está aqui mais para baixo. Ó. Deixa eu fazer uma outra funçãozinha. Será? Menos 10.
menos 20, por exemplo. Ó, tá aqui a minha função. Ó. E aí? Tem raiz esta função? Tem raiz, mas não é real, pessoal. São raízes complexas. Aí fica complicado, né? Aí o bicho pega, né? Número real já é difícil. O complexo, o próprio nome diz, né? É complexo. Então, para esse tipo de situação, né, não tem como, né, pessoal? Tá bem? Então, essa técnica que eu mostrei para vocês, tanto faz, tá? Tanto faz, tanto faz. Não há problema nenhum. Tá? Eu consigo facilmente resolver. Tá bem, pessoal? Vamos voltar lá, então. Interromper compartilhamento. Ok. Vamos para o quadro em branco novamente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Entenderam a ideia que está por trás disso? Vamos ver uma aplicaçãozinha bastante interessante disso, pessoal. Que é a questão da empresa, né? É a mesma ideia. A empresa monopolista que quer maximizar o seu lucro. Tá? Então, vamos supor que essa empresa monopolista, veja, monopólio significa que ela está sozinha no mercado. Ao estar sozinha no mercado, e a gente sabe que para todo mercado existe uma demanda, então eu vou supor que nós temos uma função demanda, nesse caso, função inversa da demanda, porque eu já vou explicar, dado por coisa bem simples, tá? 100 menos 2 aqui. E vou assumir que esta minha empresa, ela tem uma função de custo, assim, ó, custo total dessa empresa monopolista, também bem simples, pessoal. 0,5 Q ao quadrado. Tá? E o que a gente sabe? A gente sabe que o lucro da empresa, estou representando por π já, tá? Depende da quantidade. E o lucro vai ser a diferença entre a receita da empresa, que também depende da quantidade vendida, produzida e vendida, menos o custo dessa empresa, que também depende da quantidade. Tá certo? Agora, uma empresa monopolista, isso é uma coisa importante da gente destacar. Uma empresa monopolista, pelo fato dela ser única no mercado, a demanda dela é justamente a demanda de mercado. Portanto, se a empresa quer vender mais quantidades, ela tem que baixar o preço. Se ela quer aumentar o preço vendido, ela tem que diminuir as quantidades. Tá? Mas esta função aqui, por que eu chamei ela de um nome diferente? Função inversa da demanda. Porque normalmente, como que é a função demanda? É Q igual a alguma coisa P. Seria uma relação, né, que eu inverto a posição das variáveis aqui. Tá? Então, a demanda é a quantidade em função do preço. Mas, nesse caso, nós temos o quê? O preço em função das quantidades. Por isso, nós chamamos função inversa da demanda. Tá bem, pessoal? E agora, eu preciso montar a minha expressão de lucro que nós temos aqui. Agora, para fazer isso, eu preciso obter a receita. Eu tenho a receita? Infelizmente, não. E da receita, eu preciso subtrair o custo. Eu tenho o custo? Opa, o custo eu tenho. Está aqui, ó. Esse aqui é o custo da empresa. Agora, nós sabemos muito bem que a receita da empresa
é igual preço vezes quantidade. Olha só que coisa legal, pessoal. Preço vezes quantidade. Eu tenho preço? Sim, eu tenho. Está aqui, ó, é minha função inversa da demanda. Então, basta multiplicar esse preço pela quantidade. Então, né, a receita total vai ser o quê? Preço vezes quantidade. O preço é 100 menos 2 vezes Q, vezes Q. Então, essa daqui é a minha receita. Podemos, inclusive, para facilitar, aplicar aqui as propriedades distributivas, né? Então, como é que vai ficar? A receita é igual a 100Q menos 2Q ao quadrado. Tá certo, pessoal? 100Q menos 2Q ao quadrado. Portanto, eu já tenho a receita agora. Se eu tenho a receita e tenho os custos, eu já posso montar a minha função de lucro. Portanto, lucro. Não vou ficar colocando lucro em função de quê, porque já está subentendido, tá bem, pessoal? Então, o lucro vai ser dado pela expressão 100Q menos 2Q ao quadrado. Daí, isso aqui é a receita. Da receita eu tenho que subtrair os custos. Subtração, então, menos 0,5Q ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, agora eu já posso fazer o quê? Obter as chamadas condições de primeira ordem. Então, CPO. O que é CPO? É eu derivar o lucro da empresa, obter a derivada em relação a que variável? Essa variável independente, que é Q. Igualar isto a zero. Tá bem? Então, qual que é a derivada de 100Q? A derivada de 100Q vai ser apenas 100. Qual que é a derivada menos? Qual que é a derivada de 2Q ao quadrado? A derivada de 2Q ao quadrado é o 2, que é o expoente, passa para frente multiplicando outros 2, então dá 4Q. É menos, por causa do sinal, a derivada de 0,5Q ao quadrado. 0,5, aliás, o 2, que é expoente, multiplica o 0,5, vai dar 1. E aquele Q some. Aliás, o expoente some. Né? Não é que some. Subtrai 1, fica Q elevado a 1, que é simplesmente Q. Isto aqui tem que ser igual a quanto, pessoal? Pelas condições de primeira ordem, eu sempre tenho que igualar isto a zero. Tá? Então, a regra é derivo igual a zero. Derivo igual a zero. Sempre, sempre, pessoal. Tá certo? Bem, uma vez que nós já fizemos isto, observem que eu tenho uma expressão, uma equação, porque tudo isso aqui é igual a zero, e eu só tenho uma única variável aqui, 100 menos 4Q menos Q, igual a zero. Então, eu posso reescrever isso daqui, que é 100 menos 4Q menos Q, vai dar menos 5Q, que é igual a zero. Passando uma das variáveis para o outro lado, nós temos 5Q, que é igual a 100. Dividindo ambos os lados por 5, nós temos que a quantidade ótima, isso daqui vai ser quanto? Vai ser 20, pessoal. Olha que maravilha. Então, eu já consegui facilmente encontrar a expressão, né, de lucro da empresa e, com isso, consegui encontrar a quantidade que faz com que este lucro seja o mais alto possível, pessoal. Olha, que coisa interessante, hein? Sim, por isso que a otimização ela é muito importante dentro da economia. Tá? Professor, Oi. eu fiquei com dúvida ali naquela forma ali da receita. Ela é uma forma pronta? Eu não entendi de onde saiu o R igual a PQ. É uma forma, é por definição, viu, Pedro? É Pedro, Tá. né? Isso.
é definição. Receita, o que que é? É tipo o faturamento da empresa. É o quantas unidades a empresa vende de alguma coisa, ou produz, né, dependendo do contexto aí, né? Vezes o preço de cada unidade. Ah, tá. Tá bom. Tá? Então, assim, suponha que estamos falando de uma padaria, que vende um único tipo de produto, pão. Só pão francês, não vende outros tipos de pães, não vende bolo, não vende salgado, só vende pão. Tá? Só para facilitar aqui o nosso contexto. Como que vai ser a receita desta empresa? Não é a receita de pão, hein? É a receita do ponto de vista financeiro. Então, assim, é a quantidade de pão que ela consegue vender vezes o preço de cada pão, né? Ou o preço do quilo do pão, né? Ou seja, nesse caso, é a quantidade de quilos de pão que a empresa vende vezes o preço do quilo do pão, tá? Certo. Isso daí é válido para qualquer situação, viu, Pedro? Tá bom. Vai mudar de acordo com a estrutura de mercado. Isso daí é uma coisa importante, tá? A estrutura de mercado, ela vai definir, né, como que esse preço aqui, ó, ele é constituído. Isso para cada produto. Oi? Para cada produto que a empresa tiver, no caso. Que estrutura de mercado, você já viu estrutura de mercado? Não. Não. Estrutura de mercado é a forma como a microeconomia ela conseguiu agrupar, ou seja, simplificar, criar grupos para os inúmeros produtos que nós temos, que são produzidos aqui na economia mundial. Então, ela categorizou, né, de acordo com, por exemplo, o número de produtores que produzem esse produto, se esse produto é homogêneo ou não é homogêneo, ou seja, se é um produto igual ou ele é diferenciado, se existem barreiras para o cara começar a produzir ou não, e se cada produtor pode interferir no preço ou não. Então, nós temos dois grandes extremos, tá? Só aproveitar aqui. Nos extremos, aqui, tá? Está quando eu tenho uma única empresa. Quando eu tenho uma única empresa, nós caracterizamos isso como sendo monopólio. E aqui, quando nós temos uma quantidade muito grande, mas muito, muito, muito grande de empresas mesmo, tá? Aqui, digamos assim, vou colocar, não é bem o caso, tá? Mas vou colocar infinito para representar essa ideia de uma imensa quantidade de empresas. Até porque a gente não tem uma quantidade infinita de empresas. Mas só para você entender que a gente está variando de 1 para uma quantidade muito grande. Tá? Aqui, quando eu tenho uma única empresa, quando eu tenho uma única empresa, é esta empresa que está atendendo todas as necessidades, né, ou está gerando um produto para atender todas as necessidades dos agentes consumidores. Podemos pensar, por exemplo, numa companhia de energia. Você mora onde, Pedro? Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tá, perfeito. Mas você deve saber que aqui em Curitiba é a Copel que gera energia, né? Em Curitiba, perfeito, desculpa, no centro, moro no centro. Em Curitiba eu tenho um apartamento no centro. Mas você sabe que aqui é a Copel, né? Sim, sim. No Mato Grosso, qual é a companhia que distribui energia, Pedro? Energisa, se eu não me engano. Tá. Você observa o quê? Que não tem outra possibilidade de você comprar energia a não ser dessa companhia Energisa que você está dizendo, né? Uhum. Como nós aqui em Curitiba, não temos outra possibilidade de comprar energia a não ser da Copel. Tá? Então, aqui caracteriza monopólio. Agora, do outro lado aqui, ou seja, a Copel, se ela quiser aumentar o preço da energia, ela pode aumentar, poderia, né? Tem algumas restrições, né? Porque pelo fato dela ser única, ela podia adotar comportamentos abusivos, interferir na vida, né? na qualidade de vida dos consumidores. Então, tem várias regras que regulamentam o que uma empresa monopolista pode ou não fazer no mercado. E ela está sujeita a isso daí.
Quem controla isso é chamado ANAEL, Agência Nacional de Eletricidades, como tem a Anatel de telecomunicações, como tem a ANA, Agência Nacional de Águas, enfim, tem várias agências que controlam isso daí. Agora, nesse outro extremo aqui, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de produtores, né? Mas muito grande mesmo. Então, aqui, cada produtor individual, ele não tem capacidade de interferir sobre o preço da mercadoria. Tá? Ele não tem. Ele vai aceitar o quê? O preço de mercado. É o que acontece, por exemplo, com produtores de soja. Você deve conhecer algum produtor de soja, não conhece? Sei, sim. Tá. Então, o que eles reclamam muitas vezes? Ah, o preço da soja está baixo. Como assim o preço da soja? Você não é produtor de soja? Você não consegue determinar o preço que você quer vender a soja? Infelizmente, não. Tá? Eles têm que aceitar o preço vigência. Se você aceitar o preço que está vigente, você consegue vender toda a sua produção. Se você quiser, né, ganhar um pouquinho mais, você vai ficar com a sua produção encalhada. Tá? Mas aí nesse extremo não tem nenhum órgão que regula, igual no caso do monopólio. Não, não tem. Porque até do ponto de vista teórico, né, você vai aprender mais para frente, que isso daí essa estrutura aqui, ó, né, vamos dar nome aos bois, né? A estrutura de uma empresa é chamada monopólio, né? Uma empresa, mono, que significa um. Essa outra aqui é chamada concorrência perfeita. Olha o nome, ó. Olha o adjetivo que tem aqui, ó. Perfeito. Ou seja, não existe nada mais perfeito ou nada melhor do que isso. Na verdade, não é bem assim, porque tem muitas implicações perversas por aí, né? Mas existem muitos teoremas, e você vai ver, né, em microeconomia, que quando nós estamos diante de uma estrutura de concorrência uma estrutura concorrencial caracterizada como concorrência perfeita, é quando a sociedade maximiza o seu nível de bem-estar. Tá? Essa é a ideia. Entendi. Então, o que significa? Isso daí significa que aquela mão invisível que o Adam Smith falava está atuando aí. Tá? Então, não precisa de nenhum tipo de regulamento, de intervenção. Na verdade, precisa, tá? Não é bem assim, não é as mil maravilhas. Mas daí você vai estudar quais situações precisam. Por exemplo, no caso aqui, né, o arroz é um produto que se enquadra nesse tipo de categoria concorrencial, tá? De estrutura de mercado. E o que a gente está vivendo hoje? Né? Problemas por conta do arroz. Tá? Enfim, isso daí é uma discussão para outro momento. Tá? Nem para mais para microeconomia, economia industrial, coisa assim. Certo? Beleza. Obrigado, professor. Então, aqui, né, onde eu quero chegar? Quando nós falamos de concorrência perfeita, nós não temos algo como esse preço que está dado aqui, ó, que é uma função da quantidade. A gente vai ter algo assim, ó, preço igual a 20. Tá? Simplesmente isso. O preço é dado. É dado por quem? Pelas forças de oferta e demanda do mercado. Agora, no caso do monopólio, que nós acabamos de ver, daí o monopolista ele tem uma grande capacidade de interferência no preço. Enquanto que um produtor que está produzindo soja, está produzindo milho, está produzindo arroz, ele não consegue colocar o preço no seu produto. Ele tem que aceitar o preço chamado preço de mercado. Tá claro? Então, nesse contexto aqui, nós temos essa pequena diferença da receita. Mas a receita, por si só, ela é definida desta maneira. Preço vezes quantidade. Sempre, sempre. O que vai mudar, então, é a hipótese que nós tecemos a respeito do preço de acordo com a estrutura de concorrência que esta empresa está. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo aqui, só para vocês verem essa questãozinha aqui. Deixa eu apagar aqui o nosso quadro. Muitas vezes, pessoal, a
A empresa ela tem um objetivo, que é o objetivo de minimizar o custo. Então, maximizar, minimizar são temas muito semelhantes. Por quê? Vamos voltar àquela nossa ideia, ó, original. Eu tenho uma curva de custo total médio aqui, ó. Aqui é custo total médio, em função de quantidade, novamente. Se a empresa quer agora, ela não quer maximizar, ela quer minimizar. Mas o ponto mínimo desta curva aqui, ó, se eu calcular a reta tangente aqui, vai ter que inclinação? Então, a DCTM, aqui, a inclinação também vai ser exatamente igual a 0, pessoal. Portanto, por isso que há muitos matemáticos falam que pontos extremos, tá? Até para exemplificar aqui, ó. Nós temos funções assim, ó, tipo ondinhas. Esses pontos aqui, ó, este aqui, são chamados pontos extremos ou pontos críticos. Por quê? Porque as derivadas são 0 nesses pontos. Tá? Ah, uma outra coisa, toda função vai ter ponto derivada, aliás, ponto extremo? Não. Vamos pegar, por exemplo, uma função cúbica. Função cúbica, ela tem esse comportamento assim, ó. Parece que ficou meio ruim aqui. Ela vem crescendo, crescendo. Aqui, ó, ela se torna 0 e aqui ela volta a crescer. Então, isso aqui é uma função, por exemplo, yx, y igual a x ao cubo, por exemplo. A gente vai ter um ponto 0 aqui, cuja tangente é 0? Sim, iremos. Até deixou. Né? Cadê aqui? Formatar. Mudar de cor aqui, ó. Aqui nós temos um ponto cuja reta tangente que eu tracei em vermelho é 0. Agora, este ponto aqui é um ponto de mínimo? Não. É um ponto de máximo? Também não. Tá? É um problema isso aqui. Então, né, assim, eu não, né? Mas os matemáticos, né, ao longo dos seus estudos, já sabem, né, eu também já sei por conta disso, que funções cúbicas, elas não têm nem máximo, nem mínimo. Tá? Não tem nem máximo, nem mínimo. Porque se você pegar essa função aqui, for derivar igualar a 0, o que vai dar? Vamos fazer essa continha, só para ver aqui, ó. Então, é dy dx. Estou me travando esse troço aqui. Como que vai dar isso daqui? Derivando vai dar 3x ao quadrado igual a 0, certo? Passo o 3, divido ambos os lados por 3, vai dar x ao quadrado igual a 0. Toma a raiz de ambos os lados, vai dar x igual a 0. Então, fala, opa, mas x igual a 0 mostra exatamente esse ponto que nós estamos aqui. Ó. Quando eu escolho x igual a 0, né, ela vai ter um ponto crítico. Na verdade, não, pessoal. Tá? Isso aqui não é um ponto crítico da minha função. Não é nem máximo, nem mínimo. Não é o momento agora, mas no curso regular de cálculo que a gente faz, ou de cálculo aplicado a negócios, a gente vai analisar o que nós chamamos de condições de segunda ordem, que é uma investigação para verificar se isto é um ponto de máximo, que nem isso aqui, ó, um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ou nem máximo, nem mínimo. Então, aqui, ó, tem que atender as condições de segunda ordem. Aqui vai ter um ponto de máximo. Ok. Aqui é mínimo. Aqui é máximo. Tá? Isso é uma questão extremamente importante para a gente entender também. Primeiro, se tem um ponto crítico. Segundo, se esse ponto crítico é um ponto de máximo, é um ponto de mínimo, ou nenhum nem outro. Tá? Então, essa é a ideia que está por trás. Então, com um pouco mais de tempo, nós iremos nos debruçar. Você está fazendo a disciplina, ou vocês estão fazendo a disciplina de economia matemática?
Quem de vocês está? Eu estou fazendo com o senhor, professor. Está fazendo, né? Então, a gente vai entrar nessa discussão, né, logo, não nessa próxima semana, na semana seguinte, que vai tratar desse probleminha aí, né, mas daí já no contexto de funções de várias variáveis. Daí a gente vai analisar se tem mínimo, se tem máximo, aliás, se tem ponto crítico, e se esse ponto crítico é um ponto de mínimo, é um ponto de máximo, ou, né, um ponto de cela. Tá? Aí já no contexto de funções de várias variáveis. Tá? Então, pessoal, só para a gente, né, dar exemplo dessa função custo aqui, olha, o procedimento é o mesmo. Então, seja uma função, deixa eu mudar de cor aqui. Uma função como, por exemplo, de custo, né? Vamos supor que o custo total médio é igual a 5x ao quadrado menos, aliás, Q, né? Vamos substituir por Q aqui. Ó. 5Q ao quadrado menos 200Q mais, por exemplo. Tá? Isso aqui é a minha função de custo. Então, o que nós precisamos fazer? Se eu quero encontrar o menor valor da minha curva de custo total médio, o que a gente faz? Eu quero minimizar, então, o meu problema, né? Minimizar em que, porque minha variável de escolha, a curva de custo total médio. Então, como nós fazemos isso? Vamos derivar a curva de custo total médio em relação à variável Q. Então, vamos derivar aquela função. Então, vai dar 10 Q menos 200, que é igual a zero. Aplicamos o quê? As condições de primeira ordem. Resolvendo isto, claramente a gente consegue observar que quando a empresa produz a quantidade de 20, ela vai, olha, deu 20 novamente, ela vai obter o menor custo possível. Tá? Qualquer outro valor que ela coloque aqui, né, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, vai gerar custos maiores. Inclusive, a gente pode calcular isso aqui, né? Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui valores de quê? Fazer aquela velha tabelinha. Então, vou começar... Aqui nós temos o valor 20. Vou colocar um pouquinho menor e um pouquinho maior. Eu estou pegando de 10 em 10 só para ficar mais fácil a conta, viu, pessoal? Então, como é que vai ficar? Vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado menos 200 vezes 10 mais 1000. Então, vai dar quanto? 10 ao quadrado dá 100. Então, aqui vai dar 500 menos 200 vezes 10 dá 2000 mais... Aqui vai dar quanto? Menos 500, é isso? Ah, mas tem custo negativo? Não, não tem. Tá? Isso daí foi digamos assim, a gente precisaria definir melhor os valores dessas variáveis, aí, porque não existe custo negativo. Tá? Agora, vamos aplicar esta mesma regrinha aqui, ó, para o valor 20. Então, vai ficar 5 vezes 20 ao quadrado menos 200 vezes 20 mais 1000. 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 5 dá 2000. Menos... É isso. 400
menos 200 vezes 20 dá 4.000. Mais 1.000. Então, aqui vai dar quanto? Vai dar menos 1.000. E no terceiro caso vai ser 5 vezes 30 ao quadrado menos 200 vezes 30 mais 1.000. 30 ao quadrado é 900 vezes 5 dá 4.500. 200 vezes 3.000, aliás, vezes 30, dá menos 6.000. E depois mais 1.000. O que deu aqui? 4.500 mais 1.000 dá 5.500, menos 6.000 dá menos 500. Então, observem que o valor menor que nós temos é esse menos 1.000 aqui. Tá? Porque ele é menor que menos 500. Tá? Então, não serve muito para a gente expressar custo, esse exemplo que eu comentei aqui com vocês, mas nos dá a ideia desse processo de otimização.